Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Neste vídeo eu gostaria de lhes falar um pouco a respeito das traduções para a língua portuguesa que existem do livro de Marco Aurélio. De um modo geral, o livro de Marco Aurélio, o seu diário filosófico íntimo, é traduzido em português como Meditações ou ainda Pensamentos. Os dois títulos valem e se equivalem. Nós veremos em um próximo vídeo algo a respeito das dificuldades de tradução do próprio título da obra de Marco Aurélio, tendo em vista o seu caráter peculiar e mesmo extraordinário. Mas neste vídeo eu gostaria de trazer o resultado de uma pesquisa que eu fiz, não muito atilada, uma pesquisa razoavelmente superficial, a respeito do que nós temos à nossa disposição em língua portuguesa em termos de tradução desta grande obra. De um modo geral, quando eu procurava edições em domínio público da obra de Marco Aurélio, eu me sentia um tanto decepcionado pelo fato de ver que essas edições eram razoavelmente abundantes, numerosas, quando se tratava do inglês e do francês, mas eu não via, por exemplo, nenhuma edição em língua portuguesa no século XIX desta obra. E a única coisa que eu consegui encontrar, enfim, houve alguém que se arriscou a fazer alguma coisa no século XIX, foi uma tradução do primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio, publicada em 1832 por um sujeito chamado Antônio Gomes Ferreira Brandão, uma publicação aqui no Brasil e dedicada ao imperador Dom Pedro II. Tem por título Retrato do Imperador Marco Aurélio, cobre apenas o primeiro livro, que é aquele livro dos reconhecimentos, aquele livro em que Marco Aurélio fala da gratidão que ele sente pelas pessoas que, de certo modo, lhe deram grandes exemplos e forjaram o seu caráter. Mas nós não sabemos, ou pelo menos não sei, se há continuação dessa tradução. Se Antônio Gomes Ferreira Brandão apenas traduziu o primeiro livro como uma espécie de exercício ou se ele tentou traduzir depois. Eu ignoro isso. Eu creio que não. Eu creio que nós não tenhamos nenhuma tradução do século XIX para a língua portuguesa da obra de Marco Aurélio. Esta tradução, em forma digitalizada, pode ser encontrada na Biblioteca Brasiliana, antiga biblioteca de José Mindlin. Eu deixo o link na descrição do vídeo. É muito mais uma curiosidade, tendo em vista que não se trata de uma tradução integral. A primeira tradução integral que eu consegui localizar é uma que, aqui no Brasil, foi publicada em 1924, com o título Pensamentos de Marco Aurélio e assinada por Virgínia de Castro e Almeida. Virgínia de Castro e Almeida foi uma escritora de livros infanto-juvenis, uma figura razoavelmente importante na primeira metade do século XIX em Portugal, inclusive uma pioneira do cinema em língua portuguesa, uma produtora de filmes em língua portuguesa que viveu muito tempo na França e fazia essas produções por lá. Aqui no Brasil saiu pela editora do Anuário do Brasil. Eu não sei se trata de uma tradução feita diretamente do grego ou se trata de uma tradução que é feita via francês. De todo modo, é a primeira tradução integral que nós temos da obra de Marco Aurélio e está em domínio público. Virgínia de Castro e Almeida morreu em 1945, faz mais de 70 anos, é a única tradução em domínio público de todas estas que eu vou citar para vocês. Na década de 40, pela editora Cultura de Portugal, foi lançada uma edição também, se não me engano, titulada Pensamentos, mas eu não tenho nenhuma outra informação a respeito dela. Foi relançada novamente nos últimos anos, mas eu não sei muito a respeito dessa tradução. Em 1957, aqui no Brasil, Lúcia Miguel Pereira, que é uma mulher de letras de razoável importância, lançou sua tradução Meditações pela José Olímpio Editora. Também ignoro se trata de uma tradução feita diretamente da língua grega, em que foi escrita a obra
de Marco Aurélio, não vou colocar aqui o original porque a questão é complicada, ou se trata de uma tradução também via outra língua. Lúcia Miguel Pereira era uma mulher muito séria nas suas investigações intelectuais, né, uma literata, e a José Olímpio Editora também uma editora bastante séria, uma casa editorial que não fazia nada de brincadeira. De modo que eu creio que se trate de uma boa tradução. Nunca pus as mãos nela, mas os dois nomes, Lúcia Miguel Pereira e José Olímpio Editora, a recomendo. Em 1960, saiu pela editora Mandarino e Molinari, uma casa editorial bem pequena, assinada por Ângelo Sábado, uma tradução com o título Pensamentos e Reflexões. Eu não sei nada além do título e do autor desta tradução. Nada sei. Sei que a Casa Mandarino hoje faz parte do grupo editorial Record, mas o catálogo deles eu não sei o que aconteceu, né? Não sei para onde foi. Em 1967, saiu por Mário da Gama Curi, assinada por Mário da Gama Curi, uma tradução das Meditações pelas antigas edições de ouro Tecnoprint, aquilo que veio a se tornar a Ediouro. Mário da Gama Curi tem uma nomeada razoável em se tratando de traduções do grego, especialmente traduções do teatro grego, de modo que eu creio que se trate de uma boa tradução. Também nunca pus as mãos nesta tradução, mas o nome Mário da Gama Curi evidentemente é uma boa referência. Se tiverem contato com ela, puderem comprá-la, seria, me parece, uma boa pedida. Em 1971, sai Pensamentos por João Maia, né, pela editorial Verbo. A editorial Verbo, se não me engano, é de Lisboa, né? Relançado recentemente pela Relógio d'Água. Editorial Verbo, editora séria, Relógio d'Água igualmente, de modo que creio que se trate de uma boa tradução também. Eu procurei alguma coisa a respeito desse sujeito, João Maia, mas com um nome tão comum, a homonímia é muito abrangente. Então, existem Joões Maias de diversos tipos, né? Várias pessoas têm esse nome. Então, existe um João Maia que é fotógrafo, um João Maia que é político, um João Maia que é ator. Muito difícil conseguir qualquer informação a respeito desse tradutor. Sendo da editorial Verbo e da Relógio d'Água, creio que se trate de uma boa tradução. Também nunca pus as mãos nela. Ao longo da década de 70, são lançadas pela Abril Cultural, dentro da coleção Os Pensadores, e pela Cultrix, algumas edições de uma tradução de Jaime Bruna. Jaime Bruna assina muita coisa traduzida do grego, diretamente para tanto a Abril Cultural quanto a Cultrix ao longo das décadas de 70 e 80. É um bom tradutor, é uma boa tradução, falarei dela mais para frente em outro vídeo, falarei dela de modo mais detido em outro vídeo. Creio que este volume, que inclui as Meditações de Marco Aurélio, ao fim, tenha sido lançado nas levas de 73 e 85 da coleção Os Pensadores. É um volume que inclui uma tradução do poema De Rerum Natura, da natureza das coisas, de Lucrécio, alguns tratados breves de Cícero, alguns tratados breves de Sêneca e, por fim, uma tradução das Meditações de Marco Aurélio. Mas eu creio que só saiu com a coleção de 73 e com a coleção de 85. A de 73 é aquela de capa dura, azulzinha, azul turquesa, né? E a de 85 é uma já de capa mole branca. Não creio que tenha saído em outras levas, eu pelo menos não consegui encontrar nas pesquisas que fiz. Então me parece que só na leva de 73 e na de 85 é que saiu esse volume, e com a tradução de Jaime Bruna. Essa tradução de Jaime Bruna foi lançada algumas vezes, não muitas, ao longo da década de 70 pela Cultrix, né? Você encontra em sebos, infelizmente sempre muito caro, sempre versões muito caras. Em 95 nós temos uma tradução intitulada Meditações, assinada por William Lee, lançada pela boa
Casa Editorial Iluminuras. Eu cheguei a folhear esta edição, não a comprei porque é uma seleta de citações, se não me engano. É uma coleção feita aí por William Lee, que foi um erudito de algum renome na década de 90, um crítico de música erudita. Mas não me parece que seja uma versão completa, então é uma seleção feita por esse estudioso, né, mas que não inclui tudo, então não é uma versão integral. Também encontrável em sebo, nem sempre por bons preços. E aí nós entramos propriamente no novo milênio e temos duas traduções intituladas Meditações, um tanto polêmicas. Uma que sai pela Martin Claret, assinada por Alex Marins, e outra que sai pela Madras, e não vou dizer o nome que aparece ali na tradução, porque existe um problema. Esta tradução, assinada por Alex Marins, é reputadamente um plágio. Eu vi trechos confrontados com a tradução de Lúcia Miguel Pereira, de 1957, e me parece muito improvável não se tratar de um plágio, de uma cópia de alguma coisa assim. O mesmo se dá com essa tradução da Madras, né? A Martin Claret, infelizmente, não tem uma boa fama, né? Já existem casos de plágio comprovados, existem outras suspeitas bastante numerosos, e esse Alex Marins, pelo que eu pude levantar, é alguém que supostamente traduziria do alemão, do inglês, do francês, do espanhol, do italiano, do grego, do latim. E não que eu não acredite que não exista uma pessoa suficientemente proficiente nessas línguas a ponto de conseguir traduzir alta literatura e filosofia para a língua portuguesa a partir delas. E nem que eu não inveje essas pessoas. Mas é que, se de fato essa pessoa existisse, seria razoavelmente celebrada, né? Ela escreveria também os seus textos, teria o seu espaço nos suplementos culturais, e eu não vejo nada disso. Então a possibilidade de que se trate de um plágio é real. No caso da edição da Madras, de 2005, a própria tradutora, que aparece como autora do trabalho, entrou com um processo contra a editora, dizendo que essa atribuição é fraudulenta. Eu não sei dizer se é, se não é. De todo modo, o próprio editor, pelo que eu pude ler, tirou essa tradução de circulação. Então, estas duas traduções podem até ser baratas, estar com um bom preço, mas existe aí a possibilidade de que se trate de um trabalho não muito correto por parte delas. Em 2007 saiu uma tradução feita sobre o inglês, né? Não tem o nome do tradutor ou dos tradutores. O título é O Guia do Imperador Marco Aurélio. É uma tradução sobre a tradução inglesa de David Hicks e Scott Hicks, né? The Emperor's Handbook. Sai pela editora Planeta. É uma edição vermelhinha, também não tive contato com ela, não posso dizer muito a respeito dela. Em 2009 sai Meditações, da editora Quiron, uma pequena casa editorial aqui do sul do Brasil, né? Aqui perto de São Paulo, assinada por Tainara Castro Lima e Daniel Alves Machado. Eu não encontrei muita coisa a respeito dela, conheço gente que a recomenda vivamente, que gosta muito dessa tradução. Eu acho, mas posso estar errado, posso estar enganado, que é uma tradução feita a partir do inglês, porque eu não encontrei outros trabalhos desses dois tradutores supostamente diretamente do grego. Então pode ser que se trate de uma tradução aí por segunda mão. E em 2017, se não me engano, saiu Meditações ou Pensamentos para Mim Mesmo, tradução assinada por José Rodrigues Seabra Filho, que inclui o texto grego ao lado, né? Saiu pela editora Nova Acrópole. É um trabalho bastante bem feito, do qual eu lhes falarei em outro vídeo. Então aqui estou apresentando tudo aquilo que nós temos à nossa disposição em língua portuguesa. Vejam só que a obra foi traduzida algumas vezes, né? Mais de 10 vezes, talvez, e existem alguns inconvenientes se você estiver disposta a comprar esta obra, tanto em livrarias quanto em sebos. Existem algumas armadilhas que nós devemos evitar. A primeira delas é, evidentemente, recorrer a essas edições
possivelmente plagiadas. Não é algo muito interessante nem muito ético. Os outros dois inconvenientes são o seguinte. O primeiro é que, em geral, essas traduções são lançadas de maneira episódica. As editoras lançam em tiragem baixa, pequena, essas traduções se esgotam em poucos anos e não são mais relançadas. E vão ficando nos sebos, se tornando exemplares raros. E ao se tornarem exemplares raros, o preço aumenta. Então, em geral, vocês verão essa tradução, por exemplo, de Jaime Bruna da Cultrix, ou mesmo a tradução de Lúcia Miguel Pereira, por preços altíssimos em sebos. Muito caro, algo em torno de mais de R$100, às vezes até R$150. Uma boa opção, neste caso, é a tradução de Jaime Bruna dentro da coleção Os Pensadores. Vocês acharão aí por R$20, R$30, R$40 esse volume. É melhor do que pagar os R$150 por outras traduções. Às vezes vocês acham também, e aí está o terceiro inconveniente, ou a terceira armadilha, essas traduções sendo bem baratas, mas quando você vai ler a descrição que os livreiros fazem do volume, você percebe que se trata de volumes muito combalidos, arruinados, caindo aos pedaços, né? Então é a terceira armadilha, o terceiro inconveniente que você deve evitar. Primeira armadilha: fuja das edições possivelmente plagiadas. Segunda armadilha: fuja das edições muito caras. Terceira armadilha: fuja das edições baratas porque em mau estado, em péssimas condições. Então nós temos aqui um conjunto razoável de traduções do livro de Marco Aurélio. Eu conheço 3 dessas traduções, falarei delas em um vídeo próximo. E se você optar por outro tipo de expediente, eu peguei na internet, né? Eu não estou aqui para julgar você, não vou dizer, é absurdo que você faça isso, etc, etc. Né? Você pode ter uma visão mais libertária acerca de direitos autorais, qualquer coisa assim. É possível, né? Apenas se certifique de que está diante de um bom trabalho, de uma boa tradução. Veja quem é que traduziu, veja se de fato se trata de um trabalho original. E de minha parte eu digo que eu acho que esses tradutores, que são pessoas que se debruçam sobre o texto por semanas, às vezes até meses, né, se não anos, são profissionais que merecem ser remunerados, né? Então eles ficam lá em cima do texto original, em cima de léxicos, em cima de dicionários, gramáticas, etc, etc, pensando às vezes por muitas horas acerca de um termo que é mais difícil de verter. Eu acho que é um trabalho que merece ser recompensado, assim como acho que os editores que correm o risco de lançar obras clássicas devem ser recompensados, e os outros profissionais que trabalham na confecção, na feitura desses volumes. Mas evidentemente você pode pensar como quiser, cada qual pensa o que bem entender. Então eu dei aqui uma visão geral a respeito do que nós temos à disposição em língua portuguesa das meditações de Marco Aurélio, as meditações ou os pensamentos de Marco Aurélio. E se você conhece alguma outra edição, ou se você tem informações acerca de qualquer uma dessas edições citadas aqui por mim, por favor, escreva um comentário, escreva alguma coisa, e aí eu poderei ficar mais bem informado a esse respeito. Se você achou que este vídeo merece o seu like, dê o seu like. Se você achou que este vídeo é interessante o suficiente para que você possa se inscrever no canal, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo, em que falaremos das edições do livro de Marco Aurélio de modo mais detido. Até mais, um abraço.